Para honra e glória de nosso Cristo, estamos hoje no dia 205, para honra e glória do Senhor, agora no 2026, graças a Deus. Graças a Deus começamos agora em 1º de janeiro de 2026 e vamos terminar, se Deus quiser, em 31 de dezembro de 2026. Estamos aqui meditando, refletindo, comendo a lei do Senhor todos os dias. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, meu Deus, nós estamos aqui no livro de Isaías. Esse profeta que viu o Senhor, que viu a Cristo, esse profeta que literalmente viu Jesus. E interessante é isso, que quanto mais a gente continua aqui para a honra e glória do Senhor, mais o Senhor ele vai nos mostrando Jesus. Porque assim, esse momento aqui do livro de Isaías, ele foi escrito inclusive 150 anos antes do exílio da Babilônia. Esse momento aqui é um momento muito importante. Hoje Deus está fazendo questão de mostrar o Messias. E Deus está fazendo questão de dizer, ó, eu estou cuidando do meu povo, eu estou com o meu povo e eu continuo. Então assim, isso é muito lindo. E aqui nós vamos continuar. E aqui são a série dos julgamentos de Deus contra os inimigos de Israel. E também contra Israel. E aqui vamos começar. Isaías capítulo 28. Ai de Efraim. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulhoso dos bêbados de Efraim. Orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que estão dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como um figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e come. E aí você vê, ó, ai de Efraim. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. E aí você vê, Deus sempre faz questão de dizer, meu remanescente, meu povo, os meus pequenos. Ele será um espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E aí você vê, Deus ele vem para quem? Para o seu remanescente. Deus ele vem para quem? Para cuidar do seu remanescente. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredito. E aí você vê, ó, Efraim está perdida. Efraim está totalmente largada. Efraim está confusa. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um lugar limpo. Olha, está tudo sujo, está tudo acabado. Quem é que pode estar tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e as bebês recém-nascidas do seio materno? Pois o que se diz é, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha, ninguém está ligando para o que é certo, para o que é correto. Cada um está vivendo sua vida conforme sua vontade. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a esse povo. Misericórdia. Deus vai usar estrangeiros para poder vir contra esse povo. Deus vai usar pessoas que não são dali, pessoas que não fazem parte dessa realidade, pessoas que não conhecem esse povo para Deus trazer justiça. Ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhe dirá, ordem sobre ordem. E agora é o Senhor que está dizendo, ó, é Deus que está trazendo ordem. Ordem sobre ordem. Ordem sobre ordem. Regra e mais regra.
Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Olha, Efraim, vocês estavam dizendo que vocês estavam trazendo justiça, vocês estavam dizendo que vocês estavam sendo bons, vocês estavam dizendo que vocês estavam cumprindo a aliança. Não, Deus vem. Deus vem. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam esse povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Aí você vê, ó, vocês zombadores, vocês maus, vocês violentos, vocês distantes do Senhor, que fizeram, ó, um pacto com a morte. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser destruídos. Vocês vão se acabar. Vocês não vão ter fim, o fim que vocês planejam. Por quê? Porque vocês não buscaram a Deus. Vocês não confiaram no Senhor. Vocês não confiaram no Santo de Israel. Pelo contrário. Vocês buscaram a vida de vocês, o entendimento de vocês. Vocês buscaram fazer um pacto com a morte. Deus é um Deus da vida. Deus é a vida. Sabe o que vai acontecer com vocês? Todo mal vai chegar até vocês. Por isso, diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E aí você vê, ó, essa pedra que confiamos ao Senhor. Essa pedra que confiamos é o Messias. Essa pedra que confiamos é o Altíssimo Deus poderoso. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, dia e noite. Olha, acabou. Deus vai trazer a justiça. E Deus vai usar o quê? Uma pedra. Essa pedra que é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra angular. Esse é Cristo. Esse é o Messias. Olha, o Senhor está deixando claro. Eu vou trazer alguém. Eu vou trazer o meu Messias. Eu vou trazer o meu servo. Para poder, ó, trazer justiça sobre a terra. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perezim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra. E aí você vê, ó, Deus vem realizar sua obra. Deus vem realizar o seu ato. Deus vem realizar a sua justiça. A obra, muito estranha, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Olha, lembra que Jesus é o segredo de Deus? Lembra que Jesus é o mistério de Deus? Lembra que Jesus é a mão de Deus na terra? Então, Deus está vindo, Deus está trabalhando, Deus está com sua mão poderosa trazendo justiça sobre a terra. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz. Prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Não. Só fica abrindo sulcos e grandeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo e a cevada no território próprio? E o trigo duro nas bordas? Ou seja, o agricultor ele não tem várias obras, ele não tem várias atribuições, ele não tem vários trabalhos a ser feito. O agricultor ele não tem várias coisas a se fazer. Então, o que Deus o instrui e lhe ensina o caminho. O seu Deus
o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulhe o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara, e o cominho com um pedaço de pau. Ou seja, olha, cada coisa é para ser feita no seu momento, da sua forma, do seu jeito. Cada trabalho que Deus está fazendo, Ele está mostrando, Ele está se revelando a nós. Nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Perdão. Nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. E vamos ver a mão dele trabalhando. Vamos ver a mão do Messias trabalhando. Vamos ver o servo do Senhor cumprindo aquilo que foi decretado. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. E aí você vê, cada ferramenta é de um momento. Cada ferramenta é de um ciclo. Cada ferramenta é de uma aliança. Deus ele se revela de forma gradual para a humanidade. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, é o mesmo Deus de Cristo. Agora, a percepção do povo a respeito de Deus, quando o povo estava no Egito, era uma. A percepção do povo a respeito de Deus, quando o povo estava no deserto, era outra. A percepção do povo a respeito de Deus, quando o povo estava no cerco da Síria, era outra. A percepção do povo a respeito do Deus da Babilônia, no exílio da Babilônia, a respeito do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era outra. Cada vez mais o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa compreensão a respeito de Deus, ela vai se aprimorando, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai cada vez sendo mais clara, cada vez sendo mais expressa, cada vez sendo mais visível. É assim que nós conseguimos ver a Deus. É assim que nós conseguimos entender a Deus. E cada vez Deus faz questão de falar e mostrar, olha, os meus atos de justiça são esses, a minha vontade é essa, os meus caminhos são esses, os meus desígnios são esses. Nós lemos isso aqui para a honra e glória do Senhor. Lá em Gênesis, Deus já tinha falado que Ele iria enviar o Messias, que Ele iria enviar o Consolador, que Ele iria enviar o Senhor, que Ele iria enviar o seu braço forte. Mas aqui em Isaías, o Senhor começa a mostrar cada vez mais a sua mão. O Senhor começa a mostrar cada vez mais os seus desígnios. O Senhor começa a mostrar cada vez mais que Ele está trabalhando. Então, assim, Deus lá atrás, Ele falou que ia acontecer. E Deus aqui, Ele está mostrando cada vez mais o que vai acontecer. Para justamente em Cristo cumprir toda a boa promessa de Deus. Para justamente em Cristo cumprir toda a boa promessa que o Senhor fez desde antes da fundação do mundo. Então, assim, aqui estamos vendo esse desenrolar. Aqui estamos vendo as promessas cada vez mais claras a respeito de Jesus. E se Deus quiser, quando viermos a ler e vermos Jesus, vamos literalmente lembrar dessas promessas aqui para a honra e glória do Senhor e vamos seguir. Inclusive, aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Isaías, capítulo 29. Ai da cidadela de Davi. E aí você vê. Ai da cidade de Davi. E aí você vê. Olha, Deus ele traz o juízo. Ele não traz o juízo só sobre os inimigos de Israel. Não. Mas Deus traz o juízo primeiro sobre o altar. Primeiro sobre o templo. E olha o que Deus está falando. Ai da cidade de Davi. Ai de Ariel. Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro. Acrescentem um ano a outro. E deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se. E para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor. Eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. E aí você vê, ó, Ariel vai receber um cerco. A Síria vai ser usada por Deus para poder cercar Ariel. E aí você vê, eu acamparei, eu sitiarei, eu instalarei torres contra Ariel. É Deus que está falando. Foi Deus que levantou Ariel. Foi Deus que levantou o exílio. Foi Deus que levantou. Foi Deus que levantou
a Assíria contra Ariel. Foi Deus que levantou os assírios para poder lutar contra Israel, para poder fazer um cerco contra Israel. Lançada ao chão, de lá você falará. Do pó virão um murmúrio em suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Ou seja, ó, vocês vão sofrer. Ariel vai sofrer pelo cerco que vai ser feito da Assíria em relação a Ariel. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, no instante, olha, repentinamente, no instante, da noite para o dia, ó, no instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna. Olha, todos esses inimigos vão sumir. Como quando o homem faminto sonha que está comendo, mas acorda com sua fome, mas acorda e sua fome continua. Como quando o homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. E aí você vê, todos que se levantam contra Deus, todos que levantam contra o monte Sião, todos que se levantam contra os filhos do Senhor, vão, ó, sumir. Porque Deus vai se levantar contra os inimigos de Israel. Deus vai se levantar contra os inimigos de Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Cerquem-se a si mesmos e continuem cegos. Então bêbados, porém, não de vinhos. Estão bêbados, porém, não de vinhos. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Olha, Deus se levantou contra vocês. Para vocês, todas essas visões não passam de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso ler, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. Ou seja, olha, a promessa de Deus vai acontecer. Vocês entendendo ou não, vocês interpretando ou não, isso vai acontecer. Versículo 13, o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. E aí você vê coisa interessante, né? O povo ali cumpria ali as festas. O povo ali cumpria ali os ciclos. Mas o povo não tinha um coração voltado para Deus. Mas o povo não tinha um coração dedicado a quem Deus é. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo. Com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Olha, ai daqueles que buscam o mal, ai daqueles que buscam o engano, ai daqueles que buscam o erro, ai daqueles que buscam aquilo que o Senhor é contrário. Olha, não faça isso. Você vai estar trazendo destruição para você. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fossem possíveis imaginar. Que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Inclusive, diga-se de passagem, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma referência direta a esse texto aqui, para dizer assim, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus tudo pode. Deus é suficiente, Deus é maravilhoso, Deus é acima de todas as coisas. É Ele quem faz a humanidade.
É Ele quem cria a humanidade. É Ele quem faz todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor. É Deus que é poderoso. Poderoso é Deus. Nós somos homens e Ele é Deus. Nós falhamos, mas Ele é Deus, Ele não falha. Nós erramos, mas Ele é Deus e não erra. Nós caímos, mas Ele é Deus e não cai. Ou seja, se nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por perseguições, Ele é soberano. E se Ele deixou, se Ele permitiu, glória a Deus, porque é da vontade dEle. Ele é bom, Ele é soberano. E que seja feita a vontade dEle em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Versículo 17. Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor. E aí você vê coisa bela. Olha, há esperança. Ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas ela voltará a surgir. Ao cheiro das águas ela vai viver. Ao cheiro das águas ela vai voltar a existir para a glória do Senhor. E os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel. O zombador desaparecerá. E todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Todos que buscam o mal, todos que buscam o erro, todos que buscam o pecado, todos eles serão eliminados. Os quais, com uma palavra, tornam o réu inocente. No tribunal, trapaceiam contra o defensor. E com testemunho falso, impedem que se faça justiça ao inocente. Olha, todos vocês que são maus, todos vocês que buscam o erro, todos vocês que têm a natureza ruim, vocês vão desaparecer. Vocês vão perecer, vocês vão cair. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome. E aí você vê, olha, quando ele vir em seu meio os seus filhos. Olha nós aqui, filhos do Senhor, filhos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos filhos não por causa do sangue, não por causa da vontade do homem e da mulher, não. Mas nós somos filhos por causa da vontade de Deus. Nós viemos porque o Senhor colocou em nós a fé. A fé em quem? A fé no Messias, a fé na rocha, a fé na pedra fundamental, a fé no Senhor, a fé no Altíssimo Deus, no ungido do Senhor. Olha nós aqui. Reconhecerá a santidade do Deus de Jacó. E aí você vê, olha, nós reconhecemos a santidade de Deus. Nós reconhecemos a vontade de Deus. Nós reconhecemos que Deus é bom. E no temor do Deus de Israel permanecerá. Olha nós aqui permanecendo no Senhor. Olha nós aqui permanecendo em quem Deus é. Olha nós aqui permanecendo na lei do Senhor para honra e glória dele. Que coisa bela. Os desorientados de espírito obterão entendimento. E os queixosos vão aceitar instrução. Glória a Deus. Olha que bênção. Olha nós aqui. Refletindo na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor, aprendendo do Senhor, crescendo no Senhor, para a glória de Deus. Olha que bênção. Aproveitando que você chegou até aqui, curte aqui para que você, instrumento de Deus, para levar a redução das pessoas, mais vidas e mais almas. E vamos lá. Isaías capítulo 30. Ai da nação obstinada. E aí você vê coisa interessante, né? Lembra essa palavra aqui, obstinado, que Deus tanto usou para aquele povo ali no deserto? Obstinado, ele não é, nesse contexto aqui, não é algo bom, não. É alguém que, basicamente assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Alguém que, como Deus fala, um povo que tem uma cabeça ali, um coração de pedra. Um povo que não muda, um povo que não quer mudança, um povo que não quer diferença, um povo que não quer fazer o diferente, um povo que não quer ser aperfeiçoado, um povo que não quer ser mudado, um povo que quer se manter daquele jeito e acabou. Um povo que vive dessa maneira. E Deus não gosta disso. Deus não aprova isso.
O trabalhar de Deus é diferente. Deus quer que a gente venha ser diferente. Deus quer que a gente venha mudar. Deus quer que a gente venha seguir um caminho diferente. Deus não quer que sejamos iguais. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não existe isso. Não pode ser assim. Declara o Senhor que executam planos que não são meus. Fazem acordo sem a minha aprovação para juntar pecado sobre pecado. E aí você vê, ó, busque a aprovação de Deus. Busque os planos do Senhor. Busque aquilo que Deus colocou como correto. Faça aquilo que Ele colocou como correto. Que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó. E refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan, e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não trazem ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. E aí você vê, olha, vocês buscaram quem não pode fazer nada por vocês. Era só vocês buscarem a mim. Era só vocês buscarem quem eu sou. E eu traria refúgio para vocês. Eu sou o Deus que fez os céus, a terra e tudo que há. Qual é a dificuldade de vocês me buscarem? Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso, eu o chamo de monstro inofensivo. Você vê, Egito é um monstro. O Egito é terrível, o Egito é absurdamente terrível, é um monstro. Mas, ó, é inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles. Registre-o no livro, para que nos dias vindouros sejam um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Misericórdia, misericórdia. Queira saber da instrução de Deus. Queira saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. E aí você vê, olha, por isso que está escrito que naqueles últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos. Os homens, eles taparão os ouvidos, eles colocarão tampões no ouvido, porque não vão querer ouvir a lei do Senhor. Para quê? Para que não sejam confrontados pelo Deus de Israel. Para quê? Para que possam pecar mais, viver mais no pecado, viver mais no erro, viver mais no engano. Porque é a lei do Senhor que purifica o nosso coração. É a lei do Senhor que muda a nossa alma. É a lei do Senhor que muda, olha, o nosso coração. Tira o que não presta e coloca o que é bom. Precisamos da lei do Senhor. Estamos aqui, mas Deus está trabalhando em nós. Trabalhando em nossa alma, trabalhando em nosso espírito. E isso é para a glória de Deus. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto. E aí você vê muro alto, rachado e torto, misericórdia. Que de repente desaba, inesperadamente. E aí você vê, inesperadamente, ó, o erro chega, a maldade chega, tudo que não presta chega. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Você vê, ó, a destruição vai chegar para vocês de uma forma tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível que vocês serão inúteis. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Meu Deus, olha, no arrependimento. E ó, e no descanso está a salvação de vocês. Isso aqui é uma mensagem para Israel. Mas isso aqui é uma mensagem, Israel nesse tempo, nesse momento, ali
perante o cerco da Babilônia, perante o cerco da Assíria e diante, né, futuramente do exílio da Babilônia. Mas isso é uma mensagem para nós também. Nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender todos os dias das nossas falhas, dos nossos erros. Mas, descansar em Deus. Descansar na graça e na bondade do Senhor. Porque é Ele quem cuida de nós. Está a salvação de vocês. No arrependimento e no descanso. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Vocês disseram, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Você vê, se vocês simplesmente descansassem no Senhor, sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? Jamais vocês precisariam fugir. Vocês iam viver em paz, descansando em paz, tranquilo com Deus. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. E aí você vê, apesar da justiça vir, apesar de vocês estarem cometendo erro, falha, apesar de vocês estarem distantes do Senhor, Deus espera o momento de ser bom com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Como são felizes todos os que deitam, descansam, relaxam em Deus. Como são felizes todos os que confiam no Senhor. Como são felizes todos os que depositam a sua fé, a sua esperança em Deus. Que coisa bela. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, ele responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. E aí você vê, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. E aí você vê que coisa bela. Olha o Messias. Jesus foi visto por todos. Todos viram a Jesus. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma vez atrás você olhe, dirá, este é o caminho, sigam. E aí você vê, Jesus ele é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é que Jesus fala? Siga-me. O que é que Jesus falou para os seus discípulos? Siga-me. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos cobertos de ouro. Você o jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá, fora, saia daqui. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado passará em grandes prados, e os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal, empalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de águas fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da sua lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos. Quando o Senhor cuidar das suas contusões do seu povo e curar as feridas que lhes causou. E aí você vê, o mesmo Deus que causou ali feridas, causou dor, causou ali a justiça dele que trouxe, é o mesmo Deus que vai curar, que vai proteger, que vai reparar. Porque lembra aquele ensino do Senhor? Deus corrige aqueles que ele ama. A intenção de Deus aqui era salvar Israel. A intenção de Deus aqui é salvar Israel. Para quê? Para que Israel não venha eternamente estar no inferno. Por isso que Deus corrigiu Israel. Por isso que Deus trouxe a justiça. Para quê? Para que Israel pudesse ter vida. Olha, quem ama, cuida. Quem ama, ensina.
Quem ama mostra o caminho e fala, ó, siga por aqui. Porque se você seguir por aqui, o caminho vai ser ruim para você. Deus estava cuidando do seu filho de Israel. Deus estava cuidando dos seus filhos. Vejam, de longe vem o nome do Senhor com a sua ira em chamas, misericórdia. Ele vem. E densas nuvens de fumaça, seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. E aí você vê que coisa bela. Presta atenção. Aqui atrás, Deus está falando do momento presente. O porquê Deus está trazendo o juízo para esse povo. Aqui na frente, Deus está falando do Messias que vem. Deus não se esconderá mais. Com seus próprios olhos, você o verá, o Messias. E agora Deus está falando, ó, das densas trevas e nuvens de fumaça. Quando Deus vier, ó, vem de longe, trazendo a justiça dele. Nós estamos aqui. O que vai acontecer na terra é esse ponto aqui. Deus vai trazer sua justiça. Deus vai trazer a sua mão. Deus vai pesar a mão sobre todo pecado, sobre toda impiedade. Deus vem para julgar a terra. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações da peneira de sua destruição. Ele coloca na boca dos perversos um freio que o descaminha. E vocês cantarão como em uma noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta. Ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E aí você vê. O mundo vai receber a justiça de Deus. Mas vocês cantarão. Mas vocês se alegrarão. Mas vocês descansarão, ó, na rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levantará a ver seu braço descendo, com a ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. Ou seja, olha, Deus vem. Deus vem julgar a terra. Deus vem julgar a humanidade. Deus vem para acabar com o pecado na terra. Deus vem para trazer a sua justiça sobre a terra de forma eterna. Jesus lançará no inferno, lançará o inferno, o anticristo, a besta, o falso profeta, todos eles na lagoa de fogo. Deus vem executar sua justiça eternamente sobre a terra. A voz do Senhor despedaçará a Assíria. Com seu cetro a ferirá. Com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para a castigar, será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver cambaleando com os golpes do seu braço. Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, com uma torrente de enxofre ardente, a incendiará. Você vê, a justiça vem. Deus faz questão de trazer a justiça, porque Deus é justo. Deus faz questão de trazer a justiça, por quê? Porque Ele garantiu que todos aqueles que se levantarem contra a sua lei, que todos aqueles que forem contrários à lei do Senhor, vão comer o fruto do pecado. Por quê? Porque o pecado é justamente a vontade e a necessidade, né? E o sentimento que o homem acaba, por causa da natureza adâmica, vivendo. Não viva o pecado. Deus não quer que venhamos a viver isso. Por quê? Porque se a gente pecar, a gente vai ter que pagar o custo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas, ó, escolha viver com o Senhor. Para que a justiça de Deus ela não venha contra você. Escolha servir a lei do Senhor. Para que a justiça de Deus ela não chegue na sua vida. Porque, olha, essa vida é passageira. Venhamos a escolher estar com Deus nessa vida para que eternamente a gente esteja com Ele. Caso contrário, eternamente não estaremos com Ele. Tudo é uma escolha. O que você está plantando hoje? O que eu estou plantando hoje? Estamos plantando a lei do Senhor em nossa alma ou a vontade da nossa carne, os nossos desejos e tudo mais? É uma escolha. Olha, escreve aqui rei. R-E-I. Escreve aqui rei para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui rei para eu saber que chegou até o fim.
Mais uma vez, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois eu agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua vida, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que amanhã, se inscreve aqui para que amanhã, dia 206, a gente esteja junto aqui para a honra e glória do Senhor. E curte aqui para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, é isso. Até amanhã, dia 206, em nome de Cristo Jesus, amém.